Pessoal, boa noite a todos. Que sejamos todos bem-vindos mais essa quarta-feira para a nova palestra, do nosso companheiro. Hoje quem vai facilitar para a gente é o Elton. Ele vai falar sobre o tema Os Descobridores do Homem, capítulo 12 do livro Jesus no Lar. Então nós vamos pedir ao nosso Mestre Jesus a espiritualidade, elevar os nossos pensamentos ao alto, para que a espiritualidade possa intuir o Elton com boas palavras, e nós, como ouvintes, que estejamos com o nosso coração e a nossa mente aberta para os ensinamentos dessa noite. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, permita que todos possamos levar para os nossos lares os ensinamentos dessa noite. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma grata alegria estar aqui hoje, a casa onde eu iniciei, há uns 6 anos atrás, a minha vida na doutrina espírita. E hoje, como a Eni disse, a gente traz o tema Descobridores do Homem. Na grande maioria das vezes, o tema que a gente escolhe, ou o tema que é nos apresentado, na sua grande maioria, são situações ou experiências que nós já passamos, que a gente já vivenciou, ou estamos vivenciando. Então, é sempre uma reflexão. Nós estamos no período em que algumas religiões chamam de Quaresma, onde traz a reflexão do martírio e do sofrimento de Jesus, seu Calvário, antes da sua morte. Mas na doutrina espírita é um período que a gente pode refletir sobre os ensinamentos dele, mesmo vivenciando um período de sofrimento em que nós acreditamos que ele passou. E, para tanto, nós temos uma dinâmica como sempre. E nela, nós precisamos de 5 itens para fazer um cafezinho. Nós precisamos do pó, do coador, da água, do fogo e de um recipiente. 5 itens. Na doutrina espírita, nós temos o Pentateuco. Não na ordem, pegando que está aqui, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Evangelho. Esse texto, ele está no livro Jesus no Lar, mas também no Evangelho, no capítulo 6, no capítulo 9 e no capítulo 16, a gente vai também ler a respeito. E temos o Obras Póstumas, que não está aqui no Pentateuco. Mas, para tanto, nós vamos perceber que cada oportunidade que a gente tem na vida é uma oportunidade oferecida de aprendizado. E aí eu vou ler o texto na íntegra e depois nós vamos conversando por partes. Tá? Finda a leitura de alguns trechos da história de Job, na palestra na residência de Simão, versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso.
Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria que fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores dos homens santificados. Veio a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surgem em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes do que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos intensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade, cursos imensos e considerações sociais de toda sorte. E afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, em todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da previdência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e admiração do povo entre qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração um assunto privado, que, embora fosse expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa da sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto e, com gesto, ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola da iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora, para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição, que aparentemente desfrutam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral.
muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro. Ele observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas instituições do poder. Ele experimenta a competência para educar e salvar os companheiros de jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Ele manda 4 educadores, mas nós temos outros tantos educadores na nossa vida. O egoísmo, a maledicência, a prepotência e por aí vai. Nesse texto, no Jesus no Lar, ele traz esses 4 poderes, que é os quais a gente vai conversar um pouco a respeito deles. O homem recebe todas as informações que o céu necessita. Elevar-se ao céu determina o Pai amoroso que ele procure pelas potências educadoras. Quantos de nós já não passamos por essas 4 potências educadoras? E a gente não precisa pensar que numa encarnação passada eu fui rico, eu tive um poder, um cargo aí de instituições. Não. O poder, nós vamos ver para frente, em qualquer lugar. Aqui na casa espírita, quando se está na administração da casa, ela tem um estatuto, ela tem um regimento, ela tem ali a diretoria, ali também você é investido de poder. Na sua casa, no seu seio familiar, sendo pai ou mãe, você também é investido de poder para com os seus filhos. E ele nos fala, aqui, Neio Lúcio, que essas experiências, elas são o fortalecimento do aprendizado. Se nesse período agora nós refletimos sobre os ensinamentos de Jesus, se nós estamos aprendendo a respeito do que Jesus nos trouxe, certamente isso deve nos fortalecer. Nos fortalecendo nas situações que a vida nos apresenta, nós temos o dever, a obrigação de colocar em prática. E aí ele vai abordar para a gente a importância de algo que todos nós, independente da crença, possuímos: a fé e a esperança. Eu gosto muito de citar aqui o exemplo de 3 irmãs, nascidas em Cláudio, a fé, a esperança e a caridade. E qual que morreu por último? A esperança. Ela foi a última a morrer. E 2 eram solteiras, só uma casou. Eu não lembro qual delas que foi, mas só uma casou. A esperança foi a última que morreu. Então, assim, nós temos um exemplo vivo, carnal, de que a fé e a esperança são itens, são atributos, são virtudes que nos ensinam e nos dão esse fortalecimento necessário. E aí, ele vai nos falar, aí nós vamos ver o texto por partes aqui. Por isso, os anjos educadores. E nós temos o nosso, quando a gente pensa que a gente tem um, nós não temos, a gente tem um mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, que é aquele que assumiu o compromisso conosco. Então ele está desde o nosso lado de lá, antes da gente reencarnar, no nosso processo reencarnatório, e nos acompanha
até o nosso desencarne. É aquele amigo espiritual. Mas nós temos outros anjos, nós temos outros espíritos que nos acompanham durante a nossa jornada, que nos auxiliam nas nossas dificuldades, nos parabenizam nas nossas conquistas, nas nossas alegrias, né? Mas o que nos fala que não adianta nada nós ficarmos apenas na teoria. Porque aqui, no nosso processo reencarnatório, eu, Elton, hoje estagiando como Elton, é aqui que eu vou vivenciar aquilo que eu aprendi antes e que eu vou continuar vivenciando e praticando aquilo que eu já aprendi. Então, eu não vou sair melhor daqui se eu não fizer o mínimo de esforço para praticar os ensinamentos do Cristo. Porque apenas pensar, sentir, até então é muito fácil. A prática é o nosso processo mais difícil. Porque quando você vai conversar com ela, eu sei, eu estou sabendo. Ela sabe. Mas será que ela já está sentindo aquilo? Nós já conhecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a ti mesmo. Mas eu já estou sentindo isso? Não, estou. Eu sinto amor pelo meu próximo. Mas aí, eu estou praticando? Na necessidade do outro, e a necessidade, quando ele fala ali no texto, não é só necessidade material, necessidade do outro. Eu estou sendo aquela luzinha? Na necessidade do outro, eu estou sendo aquela vela lá no final do túnel? Eu estou fazendo o que é uma obrigação religiosa, está nos ensinamentos do Cristo, ou eu estou fazendo o que em contrapartida eu estou me conhecendo, me fortalecendo e praticando os ensinamentos do Cristo. Porque quando ele fala dessa necessidade, nós também necessitamos urgentemente praticar os ensinamentos do Cristo. Todos nós já passamos por algum tipo de necessidade. Por mais que tenha trabalho, por mais que entre o dinheiro, na questão material, a gente já deve ter passado por alguma dificuldade financeira, em algum processo, por alguma coisa. Mas naquela necessidade financeira, há também embutido ali, explícito ou não, uma necessidade de uma vivência e de uma prática de algo que eu carrego dentro de mim, que eu preciso burilar. Que eu preciso, às vezes, fortalecer. Mas eu voltei, apertei o errado. A doutrina espírita, ela não nos nega que a gente adquira os nossos bens materiais, que a gente use o nosso dinheiro para poder conseguir as nossas coisas. Tá aí no mundo é para a gente conseguir, é para a gente batalhar de forma honesta. Por quê? Porque também nós necessitamos do nosso trabalho, das nossas necessidades básicas da vida, a alimentação material. Mas se até na alimentação material, hoje em dia, já nos é ensinado que alguns alimentos a gente deve se precaver, como faz, o que ingerir e tudo mais, o alimento espiritual, a necessidade que nós temos dele, também se dá da mesma forma. Os 5 itens do café. Para se fazer o bom café. E olhe, a gente nem está comentando da semente do café, o trabalho que dá para poder plantar, esperar o pré-crescer. O pessoal está lá, né, tem as máquinas, mas tem muita gente que trabalha manual, para colher o café, para limpar o café,
para processar o café, para empacotar o café, ele chegar na sua mesa, o caminhão que transporta, o cara que descarrega, a pessoa que coloca nas prateleiras. Nós não estamos avaliando isso. Estamos avaliando só, né, a referência é só o pó de café já pronto, para que a gente processe isso e também processe o que o Pentateuco espírita nos traz. Lógico, nós não vamos dar conta de engolir tudo, vamos dizer assim, numa encarnação só, numa experiência só. Mas o que a Quaresma da doutrina espírita nos traz é esse momento de reflexão de Jesus, quando ele fica lá 40 dias, ele não ficou no bem bom, não. Ele foi se fortalecer, foi refletir, foi buscar forças, foi aprender, para que no retorno, já sabendo do que passaria, ele tivesse mais forte. Da mesma forma, somos nós com os nossos descobridores. Porque as situações que nós vivenciamos, quando ela vem e parece cada vez mais forte, é porque em algum momento a gente não fortaleceu um dom, uma virtude, que é o pé, que é a segurança para atravessar aquele período com mais sabedoria. A calma, por exemplo. Esse aí, para mim, a cólera veio dando pano para manga. Né? Porque quem é que não passa nas situações? Ali está o pedaço do texto, né, onde que ele compreende que essa é uma mensageira operária e venceu. Então, a necessidade que a gente tem de ter algo material, ela é benéfica, ela é bem-vinda, mas também a necessidade de angariar bens espirituais e morais, ela é muito maior e muito mais bem-vinda e deve ser muito mais praticada, muito mais conquistada, correr atrás do que o material, porque o material é consequência, como a gente viu no texto. Ele soube lidar com o bem material, ele não perdeu, ele não ficou pobre. Né? Ele tinha uma vida equilibrada, porque ele fez do dom material que ele tem recursos para o outro. E o outro processo, quem não quer, né, ganhar na loteria, né, ganhar na Mega Sena, em vários outros aí que tem. Mas o dinheiro, um dos educadores, em muitas das situações, ele nos desvirtua do caminho. Bacelar, estava esperando receber, vou citar um exemplo, né? Nós temos o 14º, e o nosso 14º esse ano é bem grandinho. Sai agora em abril. Tem funcionário lá que recebe 3 dias depois, não tem mais nada. Não sabe o que fez, não sabe nem o que fez com o dinheiro. Não tem mesmo não, verdade, não tem mesmo não. Esse não tem juízo não, Tadinho. Não tem. Então, da mesma forma que entrou, sai. Não que você tem que guardar o dinheiro, não gastar. Não. Mas você deve fazer proveito daquele dinheiro. Porque como ele vai entrar fácil, para alguns ele sai muito mais fácil. E os ensinamentos da doutrina espírita, eles não entram fácil na gente. Sabem por quê? Por causa de 2 palavrinhas, que são 2 sentimentos que todos nós estamos careca de saber que nós temos. Lógico, que em grandes proporções ou não, cada um tem, que é o orgulho e a vaidade. Aí a gente conhece a doutrina espírita, armazenada aqui,
Mas o segundo processo, que é aqui, para que a gente coloque em prática, ele fica mais difícil. A gente lê, a gente conhece, a gente percebe que precisa fazer a mudança, que é necessário a nossa transformação, mas esses dois nossos amigos, o orgulho e a vaidade, eles nos chantageiam de tal forma que a gente protela. A gente deixa para depois. E quando a hora chega, está lá no último suspiro, o tempo chegou tarde. Lógico que teremos uma outra oportunidade, mas do lado de lá a gente vai estar ainda sofrendo as consequências daquilo que a gente deixou de experienciar, de transformar, de burilar, de ser melhor hoje, Elton, do que eu fui ontem. E certamente, cada um de nós aqui hoje, amanhã estaremos melhores do que hoje. Se vamos estar depois de amanhã, aí já é com cada um. E depois vem ali o poder. Eles falam assim, dá poder. Vou pegar o ditado popular, mas não é assim com qualquer um, né? Dá o poder a pau para poder ver o que acontece. Esse ditado, para mim, é igualzinho uma laranja podre pudesse às outras. Ele não serve. Tá? E tem gente que nasce em berço de ouro, às vezes é educado com os ensinamentos do Cristo, e mesmo assim se desvirtuam. Sai fora. Pode dar poder para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Esse poder dentro da casa espírita, alguma instituição, poder para poder estar fazendo, vamos fazer uma coisa ali, vamos desenvolver isso, te dá poder para ver. Se a coisa não tem que seguir mais ou menos os seus parâmetros. E dependendo do que é, se você dá ouvido ou dá ouvido, entra aqui e sai ali. E aí, Cristo, a vida, a oportunidade reencarnatória, ela vai nos fornecendo esses pequenos poderes, se a gente não tem um grande, ela vai nos fornecendo esses pequenos poderes para ir amaciando o nosso espírito embrutecido ainda. Para que a gente vá burilando o nosso espírito embrutecido ainda naquela questão de poder. Por quê? Se chegar uma hora em que nós vamos reencarnar aqui, numa missão, numa tarefa maior, podemos não dar conta. Casos aí na história, Hitler, Napoleão Bonaparte. Se procurarem história, vão ver a história espiritual deles, vão ver que era outra coisa e o poder falou mais alto. E quantos de nós, aqui hoje, se a gente for refletir, os 40 dias da quaresma está acabando, nessa questão da necessidade, do poder, do dinheiro, já não falhamos em experiências pequenas que poderíamos ter acertado. E aí vem uma grande vantagem, que é a gente avaliar isso, reconhecer que falhou, mas se propor a mudar. Aí quando a gente propõe a mudar, você fala, então tá pronto, é agora. Aí o nosso amigo espiritual vem e coloca ali na frente uma situação para realmente testar se a gente está com fé, com esperança de ser melhor e de ter um mundo melhor. E aí, ó, ele vem nos falar aqui, né, que o amor, ele age em torno de nós para que a gente compreenda no dia a dia essas situações
que nos trazem certas dificuldades. Usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam. Quantas oportunidades nós temos, já tivemos e vamos ter de educar o outro e deixamos passar. Erramos. E isso, muitas das vezes, por isso que eu trouxe do Jesus no lar, no nosso lar. Aí a gente estende para círculo de amigos, trabalho, casa espírita, outros lugares que a gente frequenta, fila de um supermercado e assim por diante. Daí vem o último descobridor, a cólera, que nunca ficou vermelho, a gente já ficou vermelho de vergonha, né? Mas que nunca ficou vermelho de raiva. Ou roxo. E se a gente for parar para refletir, em algumas situações, por coisas bobas. Algumas não, realmente, tem um motivo para a gente ficar com raiva, é por coisas bobas. E a raiva traz uma consequência psicossomática no nosso corpo, localizada em algumas regiões. Ali eu trouxe a cólera, mas a cólera do bichinho, tá? No estômago, mas que também a raiva, a cólera, ela traz como consequência o câncer. Em alguns dos órgãos, estômago, esôfago, nessa região, onde se concentra a raiva, a cólera. Uma, né, das consequências é o câncer, que é o chamamento do Cristo para que a gente preste atenção na nossa vida. É o ápice das oportunidades que nos são oferecidas para mudança, para burilamento, e a gente não enxerga, ou não quer enxergar, ou deixa passar, e não processa mudanças significativas. Não quer dizer que a gente vai ficar isento, a gente pode vir a ter, mas ele não ser o fator do nosso desencarne. E ali ele nos fala que por uma fala boba, né, vou usar a palavra boba, do funcionário, por causa da posse dele, do nome dele, ele fica com raiva. E braveja por outra ali, ele não conseguiu, né, com as palavras, e fere os familiares e servidores. E muitas das vezes é o que a gente faz. A gente fere, muitas das vezes, quem não tem nada a ver com o que a gente está vivenciando ou passando. E quem a gente vai ferir? É quem está mais próximo. A família, estendendo para os amigos, às vezes no trabalho. E é aí que é imperioso, a gente vai ver daqui a pouquinho, imperioso a fé e a esperança. E tem uma outra passagem do Chico que ele nos fala do silêncio e da água. Se colocar a água na boca, guardar ela na boca um pouquinho, para que você não responda na mesma hora e na altura. Principalmente, né, quem é casado aí, tico-tico no fubá, namorando, seja lá o que for, né, na relação, ou seja, eu li isso, não é nem espírita, é de um psicólogo, nunca vá deitar com raiva do seu companheiro ou da sua companheira. Se não dá para conversar ali naquele momento,
Converse no outro dia, mas não vai deitar com raiva. Ore, entre em silêncio, resta, toma um banho, relaxa, sai, dá uma passeada, volta, mas acalme seu coração para que logo depois ou no outro dia você possa conversar com mais calma. A gente fala o que não quer e ouve o que não gostaria. E aquele problema, aquela situação, não vai enxergar saída nela. Não vai ver saída. Não vai ver uma luz. Porque a raiva, a cólera, não permitiu, né, que ela se desenvolvesse. E ele nos fala que a competência do poder, certo, é aprender a governar com justiça. E não é governar o outro, não. Quem são os meus subalternos? Governar os meus instintos, governar os meus defeitos. Né? Aprender a examinar com desprendimento. E isso não são tarefas fáceis. Por isso que elas estão sempre sendo repetidas. Né? Você abre o Evangelho, às vezes, sai lá o mesmo capítulo, o mesmo item, várias semanas. Aí você fecha o Evangelho, que raiva, você nem saindo, mas você não para para poder refletir por que aquilo está saindo para você toda semana. Isso é batata. A gente abriu o Evangelho e sai ali. Aí, por exemplo, já aconteceu muito na casa espírita. Às vezes, reunião mediúnica que sabe o Evangelho na segunda, vem, na terça, outro trabalho. Mesmo, toda semana. Ali 4 vezes. Mesma coisa. Aí você chega em casa, parece que o negócio está marcado, mas não pode. Aí você compra o Evangelho novo, vai lá, abre o Evangelho novo, ele abre no mesmo local. Algo está te dizendo naquele capítulo. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade. Porém, a cólera já tinha tomado. Então, por isso que resolver nada com raiva, com nervosismo, dá certo. E aí, passa-se os dias, a ficha cai, que agiu errado. Mas aí vem o orgulho, o egoísmo, não deixa que a gente, se é com outra pessoa, né, não deixa que a gente resolva. E às vezes nem é com a outra pessoa, às vezes o que aconteceu nem é motivo para me ter raiva, mas eu, sim, raiva. E aí é o fato da gente aprender a não guardar esse sentimento para não desencadear lá na frente ou numa outra oportunidade encarnatória, se eu não conseguir aprender e vivenciar isso, uma doença que vai me assolar o físico e eu vou ter que conviver e aprender aquilo ali. Por quê? Aí vai algumas perguntas, né, que vai como exercício para a gente, depois que eu falei do silêncio, né, que é o código de paz. Né? A água fluidificada, hoje até trouxe uma garrafa ali, para fluidificar água. Né? E algumas perguntas que a gente deve fazer. O que me irritou essa semana? Foi uma injustiça real ou apenas o fato de que as coisas não terem sido do meu jeito? Reconhecer que a irritação surge quando o mundo não se curva à nossa vontade. É o primeiro passo para vencê-la. E ele vai nos mostrando alguns exercícios que a gente pode desenvolver para estar trabalhando todos esses descobridores, mas também, principalmente, a cólera. Porque tem dia que dá vontade mesmo de você voar no pescocinho do outro, e torcer. Mas você só tem vontade, você só pensa, você já venceu bastante. Você já se transformou bastante. Provavelmente nas encarnações passadas você passava a faca, a espada no pescocinho do outro. Agora você só tem vontade. Mas ainda sente raiva, ainda guarda a raiva. Então, há necessidade da gente aprender a trabalhar isso aí. Quando o homem recebe todas as informações que necessita para elevar-se ao alto, ao céu, determina o Pai amoroso
seja ele procurado pelas potências educadoras. Quantas potências educadoras estão nos visitando desde quando você nasceu até agora? Porque elas te visitaram quando você era criança. Às vezes, alguma privação de alguma coisa que você queria e não podia, ou não podia porque não tinha recursos, ou não podia porque era a forma que seus pais estavam usando para te educar. Nem tudo que você queria lhe era dado. E nós estamos vendo o reflexo disso tudo na geração de hoje. E de tudo isso, nasce sempre, a gente já tem, mas a gente alimenta ele, o orgulho ferido. E é esse orgulho ferido que é o calcanhar de Aquiles de cada um de nós. É quando aperta essa nossa ferida, nós devemos aprender a respirar fundo, a beber água, sair, refletir, perceber aonde eu possa ou eu estou errando e aonde eu posso melhorar. E certamente a espiritualidade vai nos amparar, vai nos direcionar, vai nos instruir, mas deixa a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, aquilo que a gente precisa fazer de acordo com o que a gente escolhe. E para quem faz, ele também dá um exercício aqui, para quem tem o costume de fazer evangelho no lar, né, que é, nas reuniões, evitar os debates caseiros ali. Exemplo, às vezes está lá na família, está faltando um. Ah, fulano, até na casa espírita a gente faz isso, né? Ah, fulano devia estar aqui para poder ouvir. Aí você começa, mas fulano também é assim, ciclano é assim. Você desvirtua aquilo ali, não vai chegar em nada, e às vezes alguém pode sair dali com raiva, porque você estava falando de outra pessoa que não estava ali. Né? Então, nessa hora, são as vibrações através da oração salutares para aquelas pessoas que possam vir à mente, que não estejam presentes, o que você queira direcionar. Opa. Antes da gente encerrar, essa dinâmica que eu trouxe, a gente ainda não terminou, nós ainda temos tempo. Oi? Nós ainda temos tempo. Não estou fazendo um paralelo entre o Pentateuco e isso aqui não. Tá? Embora eu apresentei a ideia disso, essa dinâmica aqui, ela nos apresenta outra coisa. Outra experiência. Tá? E nessas experiências, a gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo. Então, eu estava falando, estava vindo aqui e fazendo. E agora vai uma pergunta. Respondam com sinceridade. Porventura, alguém já contou quantos copos de água que eu despejei nesse outro? Oi? Oi? Aquele primeiro copo, né, que era o café, era café mesmo, café, somos nós, nas nossas experiências encarnatórias anteriores. E cada nova experiência encarnatória
a gente vem com propósito de algumas mudanças, de algumas. Acertamos, outras não. Às vezes aquelas que a gente vem com propósito, a gente não acerta, mas burila outras que não estavam naquele processo reencarnatório. E vamos nesse caminho de santificar-nos, ou seja, de limpar o nosso espírito dos nossos defeitos, das nossas mazelas, e precisamos de encarnações. Pode ver que ela ainda está um pouquinho amarela, ela não está transparente igual essa daqui. Agora que é a oitava, viu, Antônio? Agora que deu o oitavo copo. Agora ele já ficou bem transparente. Porém, vocês viram que eu coloquei no outro recipiente, embora o que está ali clareou, não está tão escuro ainda, mas ainda estamos, significando o quê? Que a gente ainda está no mundo de provas e expiações. Então, por mais que aqui já tenha passado espíritos puros, espíritos envolvidos com bem, envolvidos com amor, nós temos exemplos aí dentro da doutrina espírita, em outros diversos segmentos religiosos que se propuseram, alguns não necessitando reencarnar aqui no planeta Terra, mas vieram por missão, envoltos na psicosfera do planeta, que ainda envolve sentimentos negativos, que todos nós possuímos. Mas o Evangelho é de Jesus, que é a luz, que é o rumo, que é o caminho, verdade e vida, para que a gente possa fazer esse processo. E se, em média, nós dizemos aqui 80 anos, e vamos dizer que a gente vive mais 80 do lado de lá para reencarnar, já citei isso aqui outras vezes, em 2026, se a gente começar lá em 2000, que foi a nossa primeira encarnação, vamos dizer assim, nós já reencarnamos 7 vezes aqui no planeta Terra, de 2000 para cá, entre estar aqui no mundo e estar no plano espiritual. E quantas oportunidades nessas experiências encarnatórias, hoje, eu como Elton, eu já devo ter perdido. Pelo orgulho, pelo egoísmo, e por esses 4 descobridores que o livro Evangelho no lar nos apresenta. Fica aí a reflexão para nós de hoje, nesse período que a Igreja Católica nos traz, a Semana Santa, como martírio de Jesus, mas também como reflexão dos seus ensinamentos, principalmente para que a gente se esforce a praticar, a deixar daqui para cá, mas exteriorizar. Meu muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Deixar um convite para todos, tá? Todos os dias, pela Rádio Bela FM, às 5h30 da manhã e às 10 da noite, Momento Espírita. Sempre com mensagens muito inspiradoras, fortalecedoras. Né? Ouçam, liguem na rádio, mandem no zap, elogiem, a gente não perder esse momento que já tem quase 20 anos que a gente tem ele na rádio. Tá bom? No mais, meu muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.